Alô, rapaziada do YouTube, aqui é o jornalista Flávio Fiorino, estamos chegando na área com mais um 100% MKT. Salve, galera 100% Esporte! Hoje o 100% MKT Marketing Esportivo de quarta-feira não pôde contar com a presença de Flávio Fiorin. Então estou eu aqui, o especialista da casa Vinícius Leal, apresentando o nosso convidado, Josué Machado, presidente da Liguei, a principal liga de futebol nacional ligado ao LGBTQIA+. E aí, Josué, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Tudo bem comigo? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar da Liguei, né? É sempre um prazer enorme poder falar dessa entidade que tem transformado vidas, tem mudado a vida de muita gente no Brasil inteiro. É verdade, Josué. O 100% Esporte já tem 20 anos, estava conversando contigo mais cedo, e agora na nossa edição 62 da revista 100% Esporte, nós tivemos a honra e a oportunidade de abordarmos em nossa matéria de capa o LGBTQIA+, falando do Fair Play Esporte Clube, o mais novo clube de futebol e de esportes LGBTQIA+, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. E como especialista de marketing esportivo, me chamou a atenção, Josué, as características mercadológicas do público LGBTQIA+, por uma feliz coincidência também, Josué. Recentemente, a gente está participando, está fazendo um curso da relação mídia com esporte, promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um curso à distância com o doutor Renan Petersen Wagner, e um dos módulos foi justamente falando do LGBTQIA+, no esporte, ou seja, da pouquíssima participação do público LGBTQIA+, pode-se dizer assim, nas ligas oficiais, no esporte tradicional, ou mesmo na mídia tradicional. E o que me deixou muito chateado, e continua me chateando também, é a invisibilidade do trans, Josué. Infelizmente, é uma realidade do nosso país, mas ontem, eu fazendo uma pesquisa aqui da nossa pauta, Josué, saudando os hermanos argentinos, eu não sei se tu ficaste sabendo, mas é em primeira mão, o nosso país irmão e vizinho, Argentina, criou cotas no funcionalismo público para os trans. Então, fica aí a notícia, né, de que as coisas, felizmente, avançam. Mas falando da Liguei, Josué, um rápido histórico, quando que começou e qual foi o principal motivo, Josué? Falando da tua experiência pessoal também, já dá para ver aí que tu está uniformizado, tu é atleta. Tu já participasse de competições ditas tradicionais? Como é que é um pouquinho também do teu histórico aí de atleta? Então, inicialmente eu sou ex-jogador profissional, né? Joguei em alguns times daqui de Minas Gerais, joguei até em um grande clube aqui na categoria de base de um grande clube aqui de Belo Horizonte. Joguei também em um clube que já teve na Série A, que é lá de Salvador, e andei muito, andei o Brasil inteiro jogando futebol, né, profissionalmente. Acabei parando em 2010 porque eu não me encontrava mais naquele lugar, aquele lugar não me fazia mais feliz, era um espaço que para mim não trazia mais felicidade, aquela coisa que eu sempre tive de jogar futebol. Eu jogo futebol desde que eu me conheço por gente, eu tenho diversas lembranças quando criança já jogando futebol, e isso sempre me trouxe muita felicidade. Chegou um momento da minha vida que eu não me sentia mais feliz naquele ambiente, um ambiente que é muitas vezes tóxico, né? Que as pessoas que são diferentes, elas não têm espaço no meio do futebol. E diante de tudo isso, acabei resolvendo parar de jogar, né? Um dos principais motivos foi esse, de não estar mais feliz, não me encontrar mais naquele meio do futebol. E fiquei muito tempo, eu parei de jogar em 2010. Quando foi em 2017, fiquei algum tempo sem jogar. Quando foi em 2017,
eu soube de alguns times LGBTQIA+, no Brasil, que estavam sendo criados, né? Inicialmente eram só times gays, né? E aí depois a gente veio incluindo todas as outras siglas da comunidade LGBT. E aí em 2017 eu fiquei sabendo, mais ou menos em julho, fiquei sabendo que existiam times LGBTs que estavam começando a serem criados no Brasil. Procurei um time daqui de BH, que é o Barbistas, é o time que eu jogo até hoje. E a gente foi o primeiro campeão brasileiro, né, realizado durante a primeira Ligue, foi no Rio de Janeiro, em novembro de 2017. A gente acabou sendo o primeiro campeão brasileiro. E aí de lá para cá foram surgindo, a competição foi só aumentando, o número de participantes, o número de equipes. E hoje a gente já teve 5 edições. A gente teve edição, essa primeira no Rio, Porto Alegre, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, né? Felizmente, esse ano a gente não conseguiu realizar a competição devido à pandemia, mas a gente já está se programando para 2021 voltar com toda a força e reformulado, trazendo cada vez mais equipes, incluindo cada vez mais equipes e dando oportunidade para outras equipes que não são só do eixo sul-sudeste, né? A gente está querendo buscar trazer equipes de todas as regiões brasileiras. Hoje a gente tem equipes em todas as regiões, mas ainda por falta de apoio, por falta de condições financeiras, trazer essas equipes que são principalmente do norte e do nordeste para participar dessas competições, participar da Ligue aqui no sul e no sudeste, onde é realizada essa competição. E além disso a gente quer levar também a Ligue para outros pontos do Brasil, né? Levar para o Nordeste, levar para o Norte, levar para outras regiões para que a gente consiga incluir cada vez mais pessoas. Legal. A Ligue tem patrocinadores, Josué? Como é que é a relação da Ligue com o mercado esportivo? Então, a Ligue, ela não existe um patrocinador específico para a Ligue. O que a gente faz sempre uma equipe é responsável por organizar aquela competição. Então, essa equipe ela vai em busca desses patrocinadores, né? A gente teve algumas edições sempre o mesmo patrocinador, e nas 2 últimas edições a gente acabou mudando o patrocinador, o patrocinador master, né? Porque a gente tem diversos, a gente acaba conseguindo alguns apoiadores, alguns patrocinadores, mas é sempre a equipe que está sediando aquela competição que busca esse patrocinador. Não existe um patrocinador específico para a competição, né? E assim, a gente teve aqui em BH no ano passado, em novembro do ano passado, pela primeira vez a gente teve o apoio público, né? A gente teve o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, podendo apoiar a competição. Eu acho que isso deveria se repetir cada vez mais, porque a gente traz muita coisa para a cidade, né? Uhum. Na última edição aqui em BH, a gente teve lotação máxima de 2 hotéis, né? A gente faz a economia girar. E o público LGBTQIA+, é um público que ele consome 5 vezes mais que o público normativo. Viva o Pink Money! Nós lançamos aqui a edição 62 da revista 100% Esporte, falando com uma matéria de capa do Fair Play Esporte Clube, e escrevemos um artigo sobre o Pink Money. O pessoal que quiser conhecer, 100%esporte.com.br. Mas, Josué, me diz uma coisa, qual é o perfil das empresas que apoiam as competições LGBTQIA+. São empresas ligadas à comunidade ou tu já percebe marcas tradicionais, digamos assim, que estão justamente enxergando o potencial do Pink Money? Olha, basicamente todas as competições que a gente realizou foram competições que foram patrocinadas por empresas voltadas ao público LGBTQIA+, né? A gente teve, inclusive, a Ligue, ela começou através de um aplicativo de relacionamento para homens gays, né? Eles criaram essa competição e aí a competição embrionária da Ligue, né? Eles realizaram esse evento em São Paulo em julho de 2017 e aí, posteriormente,
após esse evento ter sido um sucesso, foram sendo criadas equipes, né? Uhum. E aí a gente tem, na maioria das vezes, empresas que são ligadas ao público LGBT, mas a gente também tem visto que isso tem melhorado em relação, como acabei de falar com você, a gente teve o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte na última edição da Liguei aqui em BH. Mas basicamente são eventos. A gente teve um apoio do governo da Inglaterra, que tem uma campanha que chama Love is Great, que eles trouxeram na Liguei de São Paulo, eles foram um patrocinador. Então a gente vê outras iniciativas começando a entender o poder que a comunidade LGBTQIA+ tem, o poder de consumo que essa comunidade tem. É o Deus mercado aí contribuindo para as questões sociais também, né? De conscientização, sim. De inclusão e de respeito à diversidade. Se não vai pela educação, vai pela questão financeira. A Liguei hoje tem CNPJ constituído, estatuto, ou é muito mais uma confederação dos clubes regionais, ou existe um planejamento ainda de constituição de estatuto? Como é que está a questão legal da Liguei, digamos assim? A gente está com o estatuto pronto, né? A gente não está com o estatuto ainda registrado, mas a gente está com o estatuto pronto, colhendo as últimas assinaturas dos membros dessa associação, e a gente está para registrar ainda, provavelmente ainda esse ano. A gente deve ter uma reunião agora para finalizar, daqui a 2 semanas, para finalizar isso, e a gente ainda deve registrar esse ano ainda, para que a gente consiga até mesmo ter uma condição melhor de conseguir patrocinadores, né? Uhum. Em vez, assim, muitas vezes das equipes correrem atrás, a gente como instituição conseguir esse patrocinador para essas competições, né? Do nosso intuito. E a gente tem passado por uma reformulação no intuito de trazer mais equipes, né? Por exemplo, o Fair Play, que é uma equipe nova aí do Rio Grande do Sul. Os mecanismos que a gente tem hoje para entrar na Liguei, eles são um pouco deficitários. Hoje existe uma fila de espera com 15 equipes. E a gente vê que isso, dessa forma, tem equipes que vão levar 10 anos para participar da Liguei. Não é isso que a gente quer. A gente quer incluir cada vez mais equipes. A gente quer fazer com que mostrar a capacidade que essa comunidade LGBTQIA+ tem, não só a capacidade financeira, do que a gente já tocou no assunto, mas a capacidade técnica, a capacidade física, porque a gente acaba não deixando, a gente não deixa nada a desejar a jogadores normativos. A gente tem hoje, a gente vê que a Liguei hoje tem uma qualidade técnica imensa. São jogadores que tem ex-profissionais que jogam hoje a Liguei. Então, assim, a gente está estruturando tudo isso para que a gente consiga melhorar ainda mais o que é a Liguei, assim, porque a gente já conseguiu alcançar coisas que, quando a gente começou esse trabalho lá em 2017, a gente nem imaginava, mas a gente sabe, a gente entende hoje que o nosso potencial é muito maior do que a gente imaginou um dia. Então a gente precisa estruturar isso. Já me disseram que o Barbixas é um cano que é difícil de superar. A Liguei hoje tem uma única modalidade, é o futebol 7, é isso? Ou já tem outras modalidades, Josué? Então, hoje, a gente, como organizadora, a Liguei, como organizadora de competição, ela realiza só a competição de fut 7. Porém... Oi? Existe a ideia de expandir? Sim, sim. A gente hoje tem competições que são realizadas, que é o vôlei, né? Que a gente tem uma competição que chama Gay Prix, e a Queer Cup. Esses nomes, Josué. Champions League, Gay Prix, Queer Cup. Então, hoje existem essas competições. Hoje a gente sabe, tem essas equipes, elas basicamente foram criadas para jogar futebol, né? Porém, a maioria delas se tornou poliesportiva. Hoje a gente tem equipe que tem jiu-jitsu, basquete, vôlei, handball, corrida, tem até equipe de dança. Então a gente foi criado para ser futebol, mas as próprias equipes foram trazendo cada vez mais atletas e as pessoas foram se interessando muito mais por aquele movimento. E aí nem todo mundo joga futebol, né? Então as equipes foram criando
outras modalidades para trazerem esses atletas LGBTs que queriam participar de alguma forma desse movimento. Então, a gente tem outras modalidades. Mas, como organização, a única competição que a Ligue organiza é o futsal. A gente tem pensado e tem visto algumas coisas de, sei lá, fazer uma Olimpíada com outras modalidades, sabe? Mas a gente sabe que a gente depende muito de patrocinadores, depende de tempo. A competição hoje, a gente conta com quase 30 equipes e não é fácil você realizar uma competição em 2 dias com 30 equipes. Então, a gente está trabalhando nessa reformulação. A gente tem pensado em fazer competições regionais, né? Fazendo com que essas competições regionais elas sejam classificatórias para a Ligue, para que a gente consiga incluir muito mais equipes e fazer uma competição muito mais estruturada, muito mais organizada. E manter o equilíbrio técnico também, né, Josué? Sim, sim. Muitas vezes a gente chega algumas equipes na Ligue, devido a essa fila de espera que existe hoje, elas chegam totalmente cruas, totalmente despreparadas na Ligue. E falando de competição técnica, é uma competição muito forte. Então, às vezes, tem essa disparidade técnica. E aí a gente também pensa nisso, e a gente quer fazer os regionais para que essas equipes elas consigam se estruturar, que elas consigam melhorar num todo, não só na parte de futebol, né? Parte de marketing, parte financeira, e chegar na Ligue preparada. E as leis de incentivo estão aí, né, Josué? É o grande mecanismo e a grande ferramenta para a viabilidade dos projetos esportivos. Ô, Josué, eu comentei que eu gosto muito dos nomes criativos aí que vocês criam, e falando nessa questão do equilíbrio técnico e da fila de espera, tradicionalmente, no futsal, por exemplo, o 100% Sport e a agência de marketing da Federação Gaúcha de Futsal, são divididos em série ouro, prata e bronze. Como é que vai ser com a Ligue? Vai ser série glitter, purpurina? Já pensaram nisso aí? Série rosa, série lilás? Como é que vai ser essa divisão? A gente teve uma edição em Brasília que a gente criou esse mecanismo de série A, série B, mais ou menos como acontece aí no Rio Grande do Sul. E aí surgiram os nomes mais criativos, série tombamento, série close, essas coisas assim do tipo. Barato. É muito curioso. Em Federação Gaúcha de Futsal, esse ano está sendo retomado e deve acontecer agora no final do ano, com a liberação das competições esportivas aqui no Rio Grande do Sul, uma competição muito tradicional aqui do estado, que está sendo retomada, que é o Campeonato Citadino, que é o Campeonato Municipal de Porto Alegre, promovido pela Federação Gaúcha de Futsal. E o Fair Play, de forma muito corajosa, e eu não digo corajosa por se tratar de um time LGBTQIA+, vai participar do Citadino. Foi recebido de braços abertos pela Federação Gaúcha de Futsal, que eu sempre digo que é uma vovozinha de 64 anos que recebeu esse caçula aí com o maior carinho, de braços abertos. Mas é um desafio, Josué. E tu é atleta, e foi uma pergunta que eu fiz para o Bernardo Lima, o presidente aqui do Fair Play, se ele levava a fé, confiava no taco para disputar uma competição onde o nível técnico é bastante alto, né? É um time recém-criado, mas é um time que tem um perfil muito competitivo, Josué, de dissidentes, pode-se dizer assim, de outros times que são bons de bola, obviamente, mas também muito competitivo, né? Então tem espaço para todo mundo. Daqui a pouco tem clubes que são mais voltados para socialização, para festa, para viagem, e eles formaram um clube competitivo e já vão participar esse ano agora de 2020 de uma competição oficial da Federação Gaúcha de Futsal. Como é que tu enxerga essa questão, Josué? O Barbixas, por exemplo, se sentiria à vontade para participar de uma competição promovida por uma entidade tradicional aí de Minas? Tu acha que esse é um caminho normal a ser traçado? Não sei se a gente vai estar vivo ainda, vai ver uma sociedade de respeito à diversidade e à inclusão, onde vão acabar, vai ser coisa do passado, a homofobia, e não vai ter mais essa questão de ligas independentes. Como é que tu enxerga essa questão da participação de um clube LGBTQIA+, numa competição federada
normativa ou tradicional? Olha, a Liguei e eu também vejo com muito bons olhos essa participação. Eu acho que é uma forma de militância até muito mais ativa do que a forma de militância que a gente tem hoje, que é organizar uma competição para pessoas, somente para pessoas LGBTQIA+. Então, quando você tem um time inclusivo e que você mostra para as pessoas, olha, eu sou gay, eu sou trans, eu tenho uma orientação sexual diferente da sua, mas eu tenho as mesmas capacidades que você. Então, eu entendo que essa forma de militância ela é muito mais ativa. É você demonstrar com exemplo a capacidade que você tem para pessoas que talvez nunca teriam acesso a isso, talvez nunca saberia que existe uma Liguei, porque ainda existe pessoas que, apesar de a gente já ter 5 edições, tem pessoas que se surpreendem até hoje, até no meio da comunidade LGBT também, se surpreende que existam times LGBTs, que existam competições de futebol para pessoas LGBT. Então, eu vejo com muito bons olhos. A gente vê que tem equipes participando no Brasil inteiro de competições que a gente chama de competições normativas, né? Então, a gente tem no Rio de Janeiro, os 3 times do Rio de Janeiro participando muito ativamente das competições no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a gente também tem equipes participando e subindo de divisões, né? Aqui em Minas, todos os 3 times que tem aqui em Belo Horizonte também participam de competições normativas, e isso vai fazendo com que a comunidade LGBT tenha muito mais visibilidade. A gente vê as pessoas, principalmente nas competições que a gente participa, que as pessoas elas ficam ainda admiradas de terem equipes LGBTs, e não só de ter equipes LGBT, de terem equipes LGBTs que têm uma capacidade técnica enorme. Falando especificamente agora de marketing, Josué, vocês trabalham muito bem as mídias sociais e estão de parabéns, não só pelo trabalho de marketing, mas a Liguei como um todo, vocês estão de parabéns, são muito organizados, são muito criativos e desejo já todo o sucesso do mundo aí para vocês. E contem sempre com 100% Sport, obviamente. Mas, Josué, vocês têm algum tipo de plano de licenciamento de marca, de sócio torcedor, sócios torcedores, né? Como usando o termo adequado, né? Não é nem o xizinho mais, né? Agora é o torcedores, todas. Então, vocês têm essa ideia de expandir o marketing para isso, para licenciamento, para ter coleções de moda da Liguei, de acessórios, chuteiras customizadas, enfim, como é que tu enxerga aí a Liguei nessa questão do Pink Money, do marketing? Olha, essa reestruturação que a gente está debatendo dentro da Liguei, isso em um segundo momento, em uma segunda etapa, é uma das coisas que a gente pretende fazer com que a gente crie lojas virtuais, com que a gente faça com que esse poder que a gente tem como comunidade, ele surta esse efeito e traga benefícios para as equipes, né? Então a gente tem buscado algumas alternativas, a gente viu algumas coisas em relação a sócio-torcedor, a ter benefícios para esses sócios-torcedores, benefícios para as equipes. Então a gente tem estudado e tem tentado viabilizar esse marketing todo, esse potencial todo que a gente vê que a comunidade tem. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, ainda está uma fase embrionária mesmo, mas a gente tem trabalhado, tem tentado buscar alternativas para fazer com que a Liguei ela seja uma competição autossustentável, né? Mas a gente sabe que assim são conquistas elas são aos poucos. A gente não consegue tudo do dia para outro, porque se chegasse para a gente alguém falasse, olha, eu entendo o potencial de vocês, a gente vai criar, eu vou investir, eu tenho certeza que qualquer empresa que investir hoje na Liguei vai ter um retorno 10 vezes maior. Mas a gente tem buscado esse tipo de apoiador, esse tipo de financiador para fazer com que as coisas andem, mas a gente ainda está numa fase embrionária em relação a isso. Tem uma questão importante, né, Josué?
eu imagino que todos vocês são voluntários na Liguei, né? Cada um tem o seu Sim. trabalho. Tem aí uma questão importante a ser administrada, né? Que é o tempo, enfim, né? Essa questão aí é interessante. Sim. Guardei para o final algumas perguntinhas aqui para os nossos internautas colocarem nos comentários. Mas quais foram os clubes de Série A que tu jogou, Josué? Eu joguei no... às vezes a gente fica assim meio sem, né? Sem jeito de falar, porque a gente sabe que ainda existe um preconceito muito grande do Não, aqui torcedor. é 100% MKT, aqui o nosso público é qualificado, aqui não tem preconceito, povos racistas, aqui é outra vibe, pode ficar à vontade. Eu joguei nas categorias de base do Cruzeiro, né? Antes de jogar no Cruzeiro, eu sou pernambucano, né? Eu joguei um tempo no Vitória e saí do Vitória e vim direto para as categorias de base do Cruzeiro. Infelizmente, eu tive uma lesão um pouco séria no Cruzeiro e fui dispensado. E aí, posteriormente, eu fui jogar em alguns times do interior de Minas, da segunda divisão, da primeira divisão do interior de Minas. E aí, acabei parando de jogar em 2010. Também vou de alguma forma aqui me expor, Josué. A gente não esconde paixão clubística aqui no 100% MKT, a gente é profissional, né? Mas, Sim. enfim, eu tenho a minha paixão clubística, a qual muito me orgulha, Josué. A Coliguei, tu já deve Sim. ter ouvido falar. Foi a primeira torcida organizada LGBTQIA+, na época, nem o termo LGBT existia, né? No final dos anos 70 e início dos 80. Então, isso Sim. é motivo de orgulho, deveria ser de todos os gremistas. Mas, falando particularmente, muito me orgulha. Já tive o privilégio de conhecer alguns membros fundadores, enfim, né? Então essa história ela não é recente. Nós sempre devemos saudar aí os pioneiros nessa militância, nessa luta. Tu imagina, final dos anos 70, Josué. Mas, enfim, uma pergunta que eu deixei para o final também, Josué, já nos encaminhando aqui para o encerramento. Categoria de base é muito comum o gato, né, Josué? Tu vai jogar uma categoria de 13 anos, tem um gurizão de 15 anos com cabelo no peito e barba na cara jogando. Tu vai jogar lá no Sub-16, tem guri de 18. E como é que é a gataria na Liguei? Tem heteronormativo jogando e rustido? Como é que funciona o controle enfim, na questão do regulamento de uma competição LGBTQIA+. Acho que é autodeclarado. Como é que funciona isso, José? Então, na verdade, assim, a gente tenta sempre contar com o bom senso das pessoas, porque a Liguei, se ela está para transformar o mundo, se você se propõe a participar de uma competição igual a Liguei, o primeiro passo é não pensar nas mesmas atitudes que a gente tem, da forma que a gente foi criado, de ser mais esperto que o outro, de fazer esse tipo de ter um gato nas equipes. Então, assim, se a gente se propõe a participar de uma Liguei, é para fazer diferente, né? Até tanto que a gente já teve problemas, até mesmo dentro da comunidade, de problemas de convivência ou de forma de tratar a outra pessoa, que acaba que vem muita gente com as mesmas manias de fora, porque a gente é criado num país machista, a gente é criado num país LGBT-fóbico, então a gente vem cheio de mania de lá para cá. E esses problemas eles não poderiam deixar de acontecer aqui, mas a nossa principal intenção é mudar isso, né? E a gente tem algumas punições para isso. Fala-se muito que existe, tem hétero jogando, mas até hoje a gente nunca provou nada, não tem nada provado, e eu acho que a gente sempre conta com um bom senso de todos os presidentes, de todos os atletas, e a gente entende também que um dia a gente vai caminhar para isso, de ter atletas héteros que se identifiquem com a causa LGBT e que queiram participar dessa competição, porque ela é uma competição que ela faz diferença no mundo. A gente entende que isso vai acontecer, mas a gente não vê como fazer isso no momento ainda. A gente precisa primeiro
educar a nossa comunidade LGBT, que a gente ainda tem problemas de machismo dentro da própria comunidade LGBT. Então, a gente tem que trabalhar aqui primeiro, para depois expandir isso para mais pessoas. Então, assim, não existe um controle. O controle é o bom senso de todas as equipes e atletas. Que legal. Josué Machado, presidente da Liguei, muito obrigado, meu amigo, pela tua presteza, pelo teu carinho conosco. E convidar aí a galera que está assistindo o 100% MKT. Tem o nosso programa que nós já fizemos com o Nelson Quinto, falando do Fair Play. Vai estrear também, já temos o programa com Bernardo Lima. E coloque aí o seu comentário, se concorda com as nossas posições, se não concorda, se gostaria de participar da Liguei, como fazer. Vai ter peneira aí no Barbixas também, Josué? Tem sempre essa estruturação de todos os anos, né? A gente sempre recebe muita gente, né? Em todas as equipes, eu acho que as pessoas vão conhecendo e vão se identificando e vão buscando essas equipes. Então, a gente tem sempre muita renovação de uma competição para outra. Então, as pessoas sempre vão procurar essas equipes e é algo até muito comum, né? Nas equipes todas que participam da Liguei. Beleza. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez, queridão. Valeu, galera. Até a próxima.